só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor, unidos aqui, no mesmo Espírito, vamos a ti. No mesmo Espírito, vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, certo, louvado, bendito Jesus, certo, louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo, és digno de nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa adentrar no seu lar nesta noite, e em que nós nos reunimos, cada um em sua casa, mas todos com o mesmo sentimento de adorar, bendizer o Senhor Jesus e aprender mais de sua palavra. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, onde nós vamos ler do versículo 12 em diante, do versículo 12 ao 17. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 12 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos orar e pedir ao Senhor que esse mandamento, que é o símbolo, que é a marca, que é
a insígnia do cristão possa realmente ser uma grande verdade em nossas vidas. Ore comigo, por favor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de grande misericórdia, que privilégio, Senhor, nós temos de podermos agora adorar e bendizer o Teu santo nome. Te pedimos por Tua infinita graça, que o Senhor nos abençoe com um culto que realmente honre o Teu nome. Nos dê, ó Deus, da paixão e do amor que necessitamos para expressar de maneira verdadeira aquilo que sentimos. Também te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra se faça viva em nós nesta noite, que ela, que quando for pregada, possa atingir-nos em cheio e nós possamos nos rebaixar humildemente a ela, cumprindo a Tua vontade para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por cada lar que nos recebe nesta noite, por cada família que nesse instante senta ao redor do Teu altar para ouvir a Tua palavra, para louvar o Teu nome, para orar e engrandecer ao Senhor. Nós Te bendizemos, ó Deus, por esse meio que o Senhor nos deu, que nos capacita para tanto. Bendito seja o Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com hinos. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Eu venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Seu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos à conclusão hoje. Hoje nós encerramos nossa série de mensagens em Colossenses.
Foram 14 sermões nas quartas-feiras, examinando a carta de Paulo aos Colossenses. Nós centralizamos aqui a ideia do Cristo como Senhor de tudo, né? Nós vimos Jesus como Senhor da igreja, Jesus como Senhor da família, Jesus como Senhor da oração, da adoração, das nossas vidas pessoais. Então a carta de Paulo aos Colossenses tem essa característica de fazer com que Jesus seja visto como aquilo que ele realmente é, o centro de todas as coisas. Então, eu não sei para você, mas foi muito prazeroso para mim poder expor para os irmãos essa carta tão maravilhosa com esse sermão de hoje, nesses 14 sermões. Estão todos aí disponibilizados online, né, no nosso canal no YouTube. Se você perdeu algum, procure aí para você poder acompanhar tudo direitinho e ficar com certeza guardado em teu coração e você possa ser edificado por esses sermões. Então, para concluir hoje, nós vamos ver Colossenses capítulo 4, nós vamos ver do versículo 7 ao versículo 17. Diz então assim a palavra de Deus. Colossenses 4, do 7 em diante. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e as dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Também dirigei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Encerra-se assim a carta do apóstolo Paulo. Vamos orar e ver o que o Senhor Deus tem a nos dizer nesta noite. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Graças te damos por tua bendita e misericordiosa palavra, sabendo que toda ela tem sempre algo a nos dizer de importante, de relevante. Por isso nós te bendizemos nesta noite, sabendo que o Senhor há de nos falar algo que venha acrescentar as nossas vidas, para que nós possamos ser assim fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Nos abençoa, nos dá direção e entendimento, em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, então, no final da carta, ele vai dar algumas orientações rápidas, citar algumas coisas e encerrar a carta como qualquer outra carta. Mas nós devemos examinar algumas coisas muito interessantes aqui. E uma das coisas mais interessantes desse texto que nós vamos examinar hoje é sobre os amigos que Paulo cita aqui, as pessoas que estão próximas a ele, as pessoas que estão acompanhando na sua missão. Então é muito importante o que ele fala sobre essas pessoas e o que isso tem a ver com a nossa realidade de quem está nos cercando, certo? O que eu queria falar para os irmãos dessa noite é sobre que tipo de pessoas nós devemos nos acercar, com que tipo de pessoas nós devemos caminhar. A igreja do Senhor, ela nunca pode ser uma igreja em que o indivíduo viva a sua fé cristã de maneira isolada. O próprio Jesus, quando esteve em nosso meio, não viveu isoladamente, chamou para si 12 para caminhar com ele. A igreja, do mesmo modo, nunca foi uma igreja de solitários. A igreja sempre foi um grupo de pessoas reunidos em nome de Jesus e para adorar ao Deus Pai. Então, há essa ideia
da religião solitária, ou essa ideia do cristão isolado, essa ideia do cristão que pode ficar em casa, que não se congrega, que ouve mensagens pela internet e que tem uma vida cristã, na qual ele não divide essa vida com uma comunidade, essa ideia não é bíblica. A ideia bíblica de fé cristã é uma ideia de compartilhar, é uma ideia de caminhar junto, é a ideia de estar ao lado de outras pessoas, fortalecendo essas pessoas na fé e sendo fortalecido por elas. Eu sei, meus irmãos, não vou tentar ser muito romântico aqui nessa ideia, porque alguns de vocês devem estar pensando, poxa, mas às vezes é muito difícil a convivência, e não é fácil a convivência como igreja, né? Conviver com outras pessoas, estar perto de outras pessoas, nas dificuldades que essas pessoas têm, muitas vezes, de seus temperamentos, ou no seu comportamento, quando se está em meio social. Olha, todos nós sabemos disso, nenhuma convivência é fácil, as convivências familiares não são fáceis, são pessoas que muitas vezes cresceram dentro de casa juntas e não conseguem ter uma convivência, muitas vezes, muito sadia. Isso é em decorrência da queda, isso é em decorrência da nossa natureza pecaminosa. Todos nós temos então essa dificuldade, né, de caminhar junto com o outro, mas o nosso Deus nos quer juntos, Ele nos chamou para caminhar juntos, e a igreja, ela precisa ser exemplo daquilo que Deus quer que seja. Deus quer uma família, Deus quer um corpo, Ele chama a igreja de corpo, e um corpo não pode ter suas partes decepadas, porque então não será mais um corpo perfeito. Então, embora tenhamos dificuldades, mas essas dificuldades não devem nos impedir desse desejo de caminharmos juntos, porque isso é ser igreja, isso é obediência, e nós não podemos jamais fugir dessa obediência. No culto que nós iniciamos hoje aqui, nesse culto online, eu li no começo para vocês o texto de João, no capítulo 15, quando o Senhor Jesus fala sobre a questão da união, da unidade e do amor que nós devemos ter uns pelos outros. Então, não há como fugir disso, precisamos disso, precisamos estar junto de pessoas, precisamos congregar com pessoas. E aqui, nós vemos alguns amigos de Paulo, alguns que estão próximos dele, e algumas características desses amigos vão nos indicar como nós deveríamos ser uns para com os outros dentro da igreja. O comportamento desses amigos de Paulo indicam para nós como nós deveríamos nos comportar em relação aos nossos irmãos dentro da igreja. Eu gostaria então de apresentar alguns desses amigos deles aqui para você, que talvez você tenha feito essa leitura despercebida, né? Muitas vezes a gente faz a leitura despercebida, sem atentar para algumas características desses personagens muito pouco conhecidos, não tão famosos nas escrituras, mas que quando Paulo os cita com muito crédito. Então vamos ver, por exemplo, Tíquico. O que Paulo fala de Tíquico no verso 7? Quanto à minha situação, Tíquico, ele chama o Tíquico como irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Características de Tíquico. Em outra versão, em outra Bíblia, diz o seguinte: colaborador fiel que trabalha comigo na obra do Senhor. Olha só a característica dessa pessoa que caminha com o apóstolo Paulo. É um colaborador fiel e que trabalha com ele na obra do Senhor. Aí, lá no versículo 9, ele vai citar Onésimo. Em sua companhia vos envio Onésimo. E Onésimo ele vai dizer o seguinte: irmão fiel e amado. Olha só, quando Paulo vai falar da grande característica dessa pessoa, de Onésimo, ele vai dizer, é uma pessoa fiel, fiel à palavra, fiel às escrituras, fiel ao Senhor Jesus, fiel ao que acredita, e é uma pessoa amada. Olha, isso é duas características muito interessantes, porque ele é um fiel ao Senhor e também é amado pela igreja, talvez por causa dessa fidelidade que demonstra. Esse é Onésimo. Aí no versículo 10 ele cita Aristarco, e de Aristarco ele diz, é prisioneiro comigo. É interessante que ele cita Aristarco, que é prisioneiro com ele, mas Paulo estava preso sozinho. Ou seja, o que Paulo talvez está dizendo aqui é que Aristarco se fazia prisioneiro com Paulo, ou seja, Aristarco ia à prisão, permanecia com Paulo na prisão, ficava acompanhando Paulo e tentando socorrê-lo em suas necessidades, enquanto Paulo estava preso, ou seja, tornou-se um companheiro de prisão sem ter sido preso. Você imagina o tamanho do amor que há no coração desse irmão chamado Aristarco. É um irmão capaz de submeter à prisão para estar junto a outro irmão, para suprir esse irmão em suas necessidades. Os prisioneiros naquela época não recebiam alimentação de maneira alguma do Estado. Os prisioneiros precisavam ser alimentados por familiares ou amigos.
E é bem provável que Aristarco então tinha cumprido esse papel, ou estava cumprindo esse papel com Paulo, que estava preso ali em Éfeso. Então Aristarco ia visitar Paulo e tornou-se um companheiro de prisão do apóstolo Paulo. Essa é a característica de Aristarco. No verso 11 ele cita Jesus. O nome Jesus era muito comum naquela época, era um nome como o nosso José, né, que é muito comum no Brasil. Então Jesus era um nome muito comum. E esse Jesus que o Senhor, que o apóstolo Paulo cita aqui, no verso 11, olha o que ele diz dele: Jesus, conhecido por justo. Você imagina uma pessoa que é conhecido por ser uma pessoa justa. Mas o justo aqui, que sentido tem? É uma pessoa que faz justiça, faz as coisas certas, é uma pessoa correta. Olha que coisa maravilhosa você ser reconhecido por um adjetivo como esse: fulano, que é uma pessoa correta, que é uma pessoa que faz as coisas direito, que é uma pessoa justa. Esse era o irmão Jesus, que Paulo cita aqui no versículo 11. Então a gente percebe, nesses 4 primeiros amigos citados pelo apóstolo Paulo, que caminham com ele, que estão perto dele, que são pessoas de bom testemunho cristão. Olha, meus irmãos, quanto valor há nisso? Quanto valor há em caminhar com pessoas que têm um bom testemunho cristão? Quanto valor há em caminhar com um servo fiel que trabalha com você na obra? Quanto valor há em uma pessoa que é conhecida como fiel e amado por todos, ou uma pessoa que se torna prisioneiro com você, ou seja, caminha com você em suas dores, ou alguém que é chamado de correto, de justo? Quanto valor há em caminhar com esse tipo de pessoas? Mas aí Paulo vai falar do segundo grupo de amigos ainda, né? Ali no verso 12 ele ainda continua falando de seus amigos. Aí no verso 12 ele cita: saúda-vos Epáfras. E Epáfras é muito interessante o que Paulo fala sobre ele, porque Epáfras é um homem de oração, ele tem uma vida de oração. Veja o que Paulo fala sobre ele: Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Olha só, é um homem que luta em oração. Epáfras é um homem que luta numa vida de oração pela igreja de Colosso, a igreja a qual eles amam. E qual o tipo de oração dele? Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, Epáfras é um homem de oração, é uma pessoa que clama pela igreja, para que a igreja se mantenha sadia, para que a igreja se mantenha segura nos alicerces da fé em Cristo Jesus. Esse tipo de pessoa, conviver com uma pessoa de oração, é uma das coisas mais maravilhosas que você possa imaginar. E aí no verso 14, ele vai citar Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, o Lucas que escreveu o livro de Atos, que caminhou com Paulo, acompanhando Paulo em suas viagens. E ele diz o seguinte de Lucas: saúda-vos Lucas, o médico amado. Eu cito Lucas aqui, e Paulo o citou aqui muito precisamente, porque nós estamos falando de um médico, alguém que poderia estar seguindo uma carreira acadêmica, mas alguém que escolheu caminhar com Paulo, alguém que escolheu cuidar do apóstolo Paulo voluntariamente, alguém que escolheu servir ao Senhor, cuidando de um servo do Senhor. Olha que coisa preciosa é isso, pessoas que escolhem servir ao Senhor, cuidando da obra de um servo do Senhor. Lucas não era um pregador, não há nenhuma palavra de Lucas na Bíblia, a não ser aquelas as quais ele registrou de Paulo e dos outros apóstolos. Então é muito tremendo isso, alguém que se submete de tal forma, que se esconde para que o outro possa aparecer, porque o outro está representando e anunciando Cristo de certa forma. Então Lucas é um exemplo maravilhoso de alguém que se dedica com total desprendimento à obra do Senhor. E no verso 15 ele cita Ninfa: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que se hospeda em sua casa. Ninfa, ao que parece, é uma pessoa de posses, né, uma mulher de posses, e que provavelmente recebia em sua casa, congregavam em sua casa alguns irmãos. Então é interessante essa forma dessa pessoa receber esses irmãos em sua casa, fazer de sua casa uma igreja, porque naquela época eles não tinham templos, né, se reuniam nas casas. E Ninfa é uma pessoa desprendida também, uma pessoa que abre espaço do seu lar para que a igreja ali possa se reunir. Então a gente percebe nesse segundo bloco de amigos de Paulo, que ali eram pessoas que se entregavam ao serviço do reino de Deus. Então nesse final de carta, Paulo cita 2 grupos de amigos. O primeiro grupo é o grupo que tem muito bom testemunho cristão,
E o segundo grupo é um grupo que está totalmente ligado na obra do reino de Deus. Quão maravilhoso é poder conviver com pessoas assim. Quão maravilhoso é poder conviver com pessoas que estão dando bom testemunho cristão e estão próximos a nós, ou estão completamente rendidos à obra do reino de Deus de maneira totalmente desprendida. Então eu gostaria de falar para os irmãos qual a importância de nós nos acercarmos de pessoas com bom testemunho cristão. Qual a importância disso? Talvez a igreja ela tem muitas pessoas, mas a quem nós devemos mais estar próximos? Com certeza daqueles que têm bom testemunho cristão, nos fará muito bem. Porque quem apresenta bom testemunho cristão tem algumas características que eu gostaria de enumerar. Primeira, são pessoas que manifestam Cristo em suas atitudes. Ou seja, nós conseguimos ver Jesus nessas pessoas. Nós conseguimos ver o olhar de Jesus, nós conseguimos ver o toque de Jesus, nós conseguimos ouvir, as palavras de Jesus pela boca dessas pessoas. São pessoas que representam vivamente, de maneira encarnada, o próprio Senhor Jesus. E isso é muito fortalecedor, porque nós acabamos olhando para uma pessoa e dizemos: olha, se essa pessoa tem essa possibilidade de representar a mim em Cristo Jesus, então provavelmente esse Jesus que está manifestado nela deseja se manifestar em mim também. Uma segunda característica dessas pessoas de bom testemunho cristão é que elas tendem a ser verdadeiras e sinceras em amor. Elas são pessoas autênticas, são pessoas sinceras, mas elas são sinceras e autênticas em amor. Elas não são sinceras e autênticas para magoar, para machucar de maneira gratuita. Elas são sinceras, elas são verdadeiras em amor, no sentido de que elas expressam o que é certo para nós, porque elas querem nos ajudar, porque elas querem nos curar, porque elas querem nos tirar de perto do precipício, porque elas não querem permitir que nós continuemos na escuridão. Então são pessoas que geralmente, em sua sinceridade e em sua verdade, elas usam dessa verdade, dessa sinceridade em amor, porque elas se importam com quem está ao redor delas. Quão maravilhoso é poder conviver com pessoas assim, pessoas que se importam conosco, de tal forma que não nos deixam de dizer a verdade, não nos deixam de ser sinceras, porque se preocupam com nossas almas e com o destino delas. Então é muito comum nós ouvirmos às vezes bajulações, pessoas dizendo que nós estamos muito bem, pessoas dizendo que nós somos o máximo, mas muitas vezes essas pessoas não se importam realmente com nossas vidas. E o verdadeiro cristão vai se importar com nossas vidas, o verdadeiro cristão vai falar a verdade em amor, vai demonstrar o que pensa em amor, porque está pensando, em primeiro lugar, na saúde da nossa alma. Uma terceira coisa, a terceira característica desses cristãos autênticos, é que eles vivem sob a influência do Espírito Santo, influência direta do Espírito Santo. Portanto, são pessoas muito sábias. Quanto mais do Espírito nós temos, mais sabedoria nós temos. Por isso o apóstolo Paulo, em outra carta, vai dizer: enchei-vos do Espírito. E nós nos enchemos do Espírito por meio da palavra. Quanto mais da palavra nós temos, mais sabedoria nós temos. Afinal, o Espírito se manifesta por meio da palavra. Então essas pessoas de vidas cristãs, que são testemunhos vivos de Cristo Jesus, elas têm muita sabedoria, porque elas têm muito do Espírito. Então tem muito a nos ensinar por causa disso. Em quarto lugar, logicamente, essas pessoas são muito abençoadoras. Estar na presença delas nos faz muito bem, nos fortalece, nos ajuda a caminhar, nos reergue quando estamos fracos. É maravilhoso estar perto de pessoas de uma verdadeira vida cristã demonstrada. Em quinto lugar, são pessoas ousadas no amor. Elas não amam só porque têm que amar, elas ousam amar muito mais. Elas não amam simplesmente quando isso é conveniente, elas amam além disso. Então é muito, muito comum mesmo nós sermos agraciados por pessoas assim, pelo amor delas, quando não esperamos. De maneira inesperada, essas pessoas manifestam amor por nós, porque elas ousam amar muito mais do que o necessário. E em sexto lugar, essas pessoas de vida cristã autênticas, geralmente elas têm a esperança fundamentada totalmente em Cristo. São pessoas que esperam em Jesus sempre, que contam com Jesus sempre, e por esperarem em Jesus e contarem sempre com Jesus, estão sempre transmitindo para nós a mesma razão, a mesma fé, a mesma esperança. Portanto, você percebe quanto é incrível conviver com pessoas que têm uma vida cristã autêntica. E o segundo bloco,
E os amigos de Paulo que se dedicavam ao reino? Você já parou para pensar o quanto é maravilhoso você conviver com pessoas que se dedicam ao reino? Pessoas que se dedicam ao reino, em primeiro lugar, essas pessoas vivem para o Evangelho. A preocupação delas, primeira, é que o Evangelho seja propagado. São pessoas que não estão preocupadas com sua vanglória pessoal. São pessoas que não estão preocupadas com sucesso. São pessoas que se preocupam em apresentar Jesus de uma forma ou de outra e não se questionam se vão desaparecer para que Cristo apareça. Muito pelo contrário, elas desejam isso. Em segundo lugar, essas pessoas preocupadas com o reino são pessoas de oração, porque elas se envolvem em desafios, elas gostam de ser desafiadas a orar, elas gostam de clamar pela igreja, elas gostam de sustentar a obra de Deus por meio da oração, como Epáfras, que nós citamos aqui. Em terceiro lugar, essas pessoas sabem que fazem parte de um propósito mais amplo de Deus. Então a preocupação delas, em primeiro lugar, é estar dentro do propósito do Senhor. E em quarto lugar, são pessoas que praticam a fé, porque quem vive pelo reino precisa viver uma prática de fé, porque a maneira melhor do reino ser apresentado ao mundo é com o comportamento daqueles que fazem parte do reino sendo demonstrado por meio da fé. Um cristão que vive por meio da fé é um cristão que demonstra o reino ao mundo. Quanto maravilhoso é, repito, conviver com esse tipo de pessoa. E talvez você esteja se questionando, pastor, será que a nossa igreja tem esse tipo de pessoa? Será que eu posso conviver com esse tipo de pessoa? Pois deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem que se preocupar se a nossa igreja tem esse tipo de pessoa. Você tem que ser esse tipo de pessoa. Você tem que ter essas características. Você tem que ser exatamente como os amigos de Paulo eram, para que a igreja possa conviver com esse tipo de realidade de vida cristã e de testemunho do reino. Portanto, o que eu quero dizer é que você é que tem que ser a pessoa que manifesta Cristo em suas atitudes, na sua igreja. Você é que tem que ser verdadeiro e sincero em amor, preocupando-se com a vida espiritual dos seus irmãos, e assim sendo sincero e verdadeiros com eles, mas sempre no equilíbrio do amor. É você que tem que ter tanta influência do Espírito Santo em sua vida, que torne você cada vez mais sábio para orientar os teus irmãos na fé. É você que tem que ter uma presença abençoadora, que as pessoas sintam prazer de estar com você. É você que tem que ser ousado no amor, não amar apenas por conveniência, ou amar apenas quando isso parecer necessário, mas amar quando ninguém está esperando que você manifeste amor. É você que tem que ter esperança e demonstrar essa esperança por meio da tua vida, para que outras pessoas cresçam em esperança também. E é você que deve se preocupar também em atuar pelo reino de Deus. É você que deve viver pelo Evangelho. É você que deve, vivendo pelo Evangelho, incitar pessoas a crer no Senhor Jesus. É você que deve ter uma vida de oração para sustentar a igreja. É você que deve ter um propósito de vida maior do que o propósito que o mundo tem, que é de simplesmente viver por viver, mas de viver para a glória de Deus. E é você que tem que ter uma vida de prática de fé. É você que tem que representar na igreja a melhor pessoa para se conviver na igreja. Então, meus irmãos, tão importante quanto se cercar de pessoas assim é ser uma dessas pessoas. Esse é o seu desafio. Nós concluímos então a mensagem do livro de Colossenses com esta mensagem para você. Seja como um desses amigos de Paulo, seja um abençoador da igreja, seja alguém que faz bem às pessoas que lhe cercam. Não espere simplesmente que os outros façam isso por você, seja você o primeiro a fazer. E é interessante, quanto mais cristãos nós somos de verdade, mais se acercam de nós pessoas que estão buscando a Cristo de verdade. Quanto mais nós demonstramos a nossa fé e a nossa segurança e esperança em Jesus, mais se acercam de nós pessoas que estão buscando esta fé, essa segurança e essa esperança em Jesus. Eu quero orar por você, para que você possa sim ser esse cristão espetacular que a igreja necessita para ser abençoada. Ore comigo.
Senhor Deus, ajuda-nos a ser este cristão. Esse cristão enumerado aqui pelas características dos amigos do apóstolo Paulo. Ajuda-nos a ser como eles. Ajuda-nos a ter uma vida cristã que incomode de maneira benéfica aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a amar o reino de Deus de tal forma que possamos nos dedicar a Ele e outras pessoas possam ser alcançadas por meio da nossa fé e dedicação ao reino. Faz-nos, ó Deus, sermos testemunhos vivos para que as outras pessoas que queiram vida possam se aproximar de nós e encontrar Jesus. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. O Senhor nos abençoe com ela, hoje, sempre e eternamente. Amém. Amém, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe para que nós sejamos esses cristãos que a Bíblia diz que são tão abençoadores. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus.